Então, bora lá. Essa aula aqui vai ser a aula 3, apenas das vias de administração, que são três classificações, a via oral ou enteral, que é pela absorção intestinal, né, VO, ou para absorção sublingual, considerando que a absorção sublingual ela tem um efeito mais rápido, mecanismo de ação mais rápido. Por quê, professores? Eu até falei mais à frente, né, na aula anterior, que a absorção sublingual ele tem um efeito mais rápido justamente por ter uma veia debaixo da língua. Por isso que você coloca debaixo da língua, ele já cai diretamente na veia. Tem a via retal, certo? Que pode ser ingerido por meio de supositórios. Tem a via injetável ou parenteral. Não confundam, via enteral é via oral. Ela tem duas divisões, a via oral ou enteral. A absorção intestinal e a absorção sublingual. Tem a via retal, que ela é por supositórios. Tem a via injetável parenteral, que ela é dividida em 4 vias. Tem a via intradérmica, a via subcutânea, a via intramuscular e a via endovenosa, tá? Outras vias, professores, que você não comentou, dentre essas, tem a via inalatória, exemplo, gases utilizados em anestesia, de medicamentos contra a asma, a via ocular, a via intranasal, a via dérmica, certo? A via vaginal, exemplo, drogas para induzir o trabalho de parto, certo? Porque o hormônio, o ocitocina, quando é liberado, ele causa muita dor. Muito, até superior a cólicas, tá? Então tá aí outros tipos de vias. Na prova eu não vou ser muito específico, eu quero apenas que vocês saibam quais vias são, tá? Professor, qual a forma correta de estar aplicando essas vias? Depende, essas vias de essa administração desses fármacos. Depende de cada via. Para cada via tem uma forma que você vai estar aplicando. Por exemplo, na intramuscular você vai aplicar a um ângulo de 90 graus, certo? Como está aqui. Deixa eu só voltar. Como está aqui, ó. Já na subcutânea, tá? Vocês precisam deitar um pouco, certo? A haste, tá? A seringazinha com o êmbolo, para estar administrando aí o fármaco. Precisa estar em 45 graus. Já a intradérmica, certo? Vocês têm que deixar ela bem deitadinha a 15 graus. Então, essa aplicação depende de cada via para via, tá? Também tem as medidas de agulha, nem as agulhas não são do mesmo calibre, depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, uma agulha de coleta sanguínea, ela tem um calibre bem fininho, tá, pessoal? Já uma agulha com calibre para vacinação ou algo do tipo, para gasometria também, ela tem um calibre mais grosso, tá certo? Então, isso aqui é bom vocês estarem vendo, porque certo? Vocês podem ver, certo? Que essa questão de cores hoje em dia não influi, não. Essa questão de cores, certo? Está ultrapassado isso, tá? Só quero que vocês saibam o seguinte, para cada tipo de coisa que você for fazer, tem tipo de um calibre diferente. Eu citei aqui 2 exemplos. Para coleta sanguínea, a seringazinha, o êmbolo tem que estar... ela é muito menos calibrosa, ela é menos calibrosa. E já para a veia, certo? Para a veia não, a agulhazinha, né, do êmbolo, para ele ser feito para coleta arterial, por exemplo, para vacinação ou algo do tipo assim, ela tem que estar com um calibre mais grosso, tá? Ó, e vocês? A função de vocês, no trabalho de vocês como técnico de enfermagem, atuando na farmacologia. O que vocês fazem tanto na farmacologia? Ó, eu botei esse texto até interessante, tá? A enfermagem atua na última etapa do processo, que é a preparação e administração dos medicamentos. Professor, o senhor falou que essa preparação e administração é feita por um cálculo. Você vai dar agora? Não, não vou estar dando esse cálculo de medicamentos aqui. Por mais que faça um pouco parte
da farmacologia, mas ele é diferente. Tem que pegar muitas aulas só, tem que pegar umas 3 aulas no mínimo, só para eu falar de cálculo de medicamentos. Agora, se vocês quiserem que eu fale de cálculo de medicamentos, vocês peçam a coordenadora Leila para eu estar falando disso, tá? Então, assim, porque aqui é só farmacologia pura, tá? Então, assim, então esse preparo e administração dos medicamentos é feito pelo cálculo de medicamentos dentro da farmacologia. Quem faz isso são vocês, tá? Ou seja, na ponta final do sistema de medicação, isso se faz com que muitos erros cometidos, não detectados, no início ou no meio do sistema, eles sejam atribuídos. Tá? Então, a importância de vocês nessa questão na farmacologia é muito importante. Deixa eu passar isso aqui, isso aqui é besteira. Tá? Ó, a medicação e exercício profissional de vocês, como técnicos de enfermagem, na farmacologia, tem uma legislação, certo, que vai determinar isso, que é a lei número 94.406, de 87, artigo 8, que ele vai dar essa incumbência privativa do enfermeiro lá no INCOREN, tá trabalhando com atividades da farmacologia. Pessoal, isso aqui eu não vou cobrar na prova para vocês, não. Tá? Quando eu for falar lá da aula de revisão, eu vou estar sendo mais claro no que eu vou estar cobrando a prova para vocês, certo? Então, professor, resuma aí, o que nós, como técnicos de enfermagem, nós vamos estar trabalhando dentro da farmacologia em um âmbito hospitalar, de plantão, por exemplo, vocês vão estar trabalhando com a administração de fármacos, cálculos de medicamentos, administração desses medicamentos, tá? Aplicação, certo? Desses medicamentos, quando vocês estiverem administrando ele de forma intramuscular, intradérmicas, certo? Subcutânea. Eu mostrei lá alguns exemplos, né, de como você deve administrar uma medicação conforme a via dela, certo? Que não é todo. Tem administração que é em 90 graus, tem outra que é em 45, tem outra que é em 15 graus. Então, vocês devem ter cuidado com isso, tá? E tem essa questão de imperícia, imprudência e negligência, que eu até falei lá na disciplina de ética, que vocês devem ter conhecimento dessas 3 coisas que são importantes na vida profissional de vocês dentro da farmacologia. Porque qualquer tipo de erro na farmacologia se prejudica até a vida fatal do paciente, tá? Então, definição desses erros na farmacologia. Dano, que é dano, é definido como prejuízo temporário, o permanente da função, ou estrutura do corpo, seja física, emocional, psicológica, tá certo? E essa questão de erro de medicamento é o que mais causa óbitos nos pacientes. Isso aqui é besteira, isso aqui eu não vou cobrar para vocês, certo? Então fica assim para essa aula aqui. Tá bom, pessoal? Então vou gravar uma aula de revisão que vou estar cobrando. Aliás, eu vou falar um pouco mais da farmacocinética, da farmacodinâmica, tá? Com vocês. E para fechar aqui a aula, só com a aula de revisão. Tá bom?